Sob a proteção de Deus, presidentes conselheiros Ivan Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Luiz Linhares, Agostinho Zucchi, os conselheiros substitutos Sérgio Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Cânia, Tiago Álvares Pedroso, Lívio Sotero Costa, Muriel Rei e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gabriel Guilherme, declara aberta a 26ª sessão ordinária desse Tribunal Pleno de 2024. Ausente o conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva, em razão de férias, ficando convocado o conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca para a composição do quórum. Ausente o conselheiro substituto José Maurício Andrade Neto por motivo justificado. Submeto a ata da sessão ordinária número 25, de 31 de julho de 2024, para homologação. Em discussão, homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436 e para a devolução e inclusão em mesa dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e do artigo 522, todos do regimento interno. Está livre a palavra. Conselheiro Luiz. Conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, comunico decisão judicial encaminhado pela Procuradoria-Geral do Estado por meio dos autos de requerimento externo 5099 5724, acerca de tutela de urgência concedida em favor do senhor Altamir Sanzon, ex-prefeito do município de Palmeira, na gestão 2009-2012, quanto às sanções aplicadas por meio do acórdão 1329-19 da Primeira Câmara, de minha relatoria, proferido no processo de prestação de contas e transferência voluntária 145916/13, as quais ficam suspensas até decisão de mérito na ação judicial. Feita a comunicação, conselheiro Luiz Linhares. Senhor presidente, apenas para solicitar a inclusão em pauta do processo 54576724 para apreciação de cautelar. Muito obrigado. Feita a inclusão, continua livre a palavra. Doutor Gabriel. Senhor presidente, para devolver o processo da pauta do conselheiro Maurício Requião, autos 722-273-19. Feita a mutação, continua livre a palavra. Eu tenho solicitar a inclusão em mesa, protocolos 384-143-24, 388-840-24, 429-295-24, 499-455-24 e 502-871-24, são termos de convênio e atos de contratação. Estão incluídos em mesa. Eu tenho também uma comunicação a fazer, que é um projeto de resolução, protocolo 520-659-24, que trata da criação e outras providências da Secretaria de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica, CEPLAN, em substituição à Diretoria de Planejamento. Para apreciação deste Tribunal Pleno, ficamos designados, se assim aceitar, como relator, o conselheiro Ives Linhares. Os processos que incluem em mesa, passo a relatar, o 384-143-24, é a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 18 licenças de subscrição do pacote de software Adobe Creative Cloud for Teams, pelo prazo de 36 meses. Todos os pareceres são favoráveis à proposta de voto, que já também distribuí a Vossa Excelência, pela homologação. Discussão aprovado. O 388-840-24 é a formalização de participação desse tribunal, mediante tema de adesão ao acordo de cooperação 1124, firmado entre a Tricom e a União, através do Ministério de Gestão e da Inovação, visando a rede de parcerias para o desenvolvimento de ações de colaboração mútua de interesse público e recíproco, com o objetivo de aprimorar a governança e gestão das parcerias firmadas com a União, através do Transfere Gov e Obras Gov. Todas as informações favoráveis, não há dispêndio financeiro, e essa proposta de voto pela homologação. Está em discussão, homologado. O 429-295-24 também é uma formalização desse tribunal, o projeto de participação desse tribunal, é o projeto Sede de Aprender, firmado com o tema de cooperação entre o Conselho Nacional do Ministério Público, a Tricom, o Instituto Rui Barbosa e o Ministério Público de Contas de Alagoas. Também informações favoráveis, sem dispêndio financeiro, é a proposta de voto pela homologação. Está em discussão, aprovado. Tem o segundo tema aditivo ao contrato número 2323,
firmada entre essa Corte de Contas e a empresa Tower Construção Civil, que tem por objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de revitalização das fachadas do edifício em anexo. Os motivos técnicos que foram apresentados consta do processo, também foi objeto do voto que apresentei a Vossa Excelência, pareceres todos favoráveis, e a proposta de voto é pela celebração do segundo termo aditivo, com um acréscimo no valor de R$ 64.024,21. Está em discussão. Aprovado. Finalmente, tem também o aditivo contratual, número 2423, da manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de climatização e aparelhos de condicionadores de ar. Proposta de voto é pela homologação, considerando os motivos técnicos para esse aditivo, pareceres favoráveis, e o custo adicional é de R$ 59.451. Proposta de voto pela homologação. Está em discussão. Aprovado. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais componentes integrantes dessa sessão plena do Tribunal, eu tenho um único processo para relatar, protocolo 199486/24, que vem a ser a prestação de contas anual da Assembleia Legislativa do Estado, referente ao exercício de 23. CGE, por meio da sua instrução, concluiu pela regularidade, corroborou esse opinativo técnico do Ministério Público de Contas, e o prazo da prestação de contas foi atendido, ou seja, o prazo do protocolo da prestação de contas, de acordo com o nosso regimento. No 6-sede, a instrução diz que os dados referentes aos quadrimestres foram encaminhados dentro do prazo, e também observou-se que a análise efetuada pela unidade técnica adotou a ponderação de não apontar nenhuma restrição à regularidade das contas. Então, em vista dessas intervenções todas favoráveis, o meu voto é pela regularidade das contas da Alep do exercício de 2023. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Era o que tinha para essa tarde. Agradeço, presidente. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Durval Moral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhora secretária, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo 24045124, encerra os autos de prestação de contas anual relativas ao exercício de 23 do Fundo Especial do Ministério Público do Paraná, sob responsabilidade do doutor Gilberto Giacoia. Quarta Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da entidade, informou não ter identificado achados de fiscalização no período. A Coordenadoria de Gestão Estadual procedeu à análise técnico-contábil da prestação de contas, manifestando-se pela regularidade das contas, sendo acompanhada pelo órgão ministerial. Compulsando os autos, verifica-se que a presente prestação de contas se encontra regularmente instruída, com a documentação exigida e inexistindo impropriedades. Portanto, acompanho as manifestações técnicas e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da prestação de contas em comento. Está em discussão. Aprovado. Processo 28.4491.24, encerra os autos de prestação de contas anual relativos ao exercício 23 do Fundo Estadual de Assistência Social, sob a responsabilidade de Rogério Elias Carboni. A Sexta Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da entidade, informou não ter identificado achados de fiscalização no período. A Coordenadoria de Gestão Estadual procedeu à análise técnico-contábil da documentação apresentada, manifestando-se pela regularidade das contas, tendo sido acompanhada pelo órgão ministerial. A presente prestação de contas se encontra regularmente instruída, com a documentação exigida,
e inexistindo impropriedade. Acompanho as manifestações técnicas do parecer ministerial e voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros. A presidência agradece a Vossa Excelência e aprova o conselheiro Fábio Camargo. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas, nossa conselheira, senhor procurador, nossa secretária. Senhor presidente, hoje não tenho processo na pauta, apenas desejando uma tarde abençoada. Muito obrigado. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes do Tribunal Pleno, eu tenho uma liminar, um despacho liminar que foi proferido hoje de manhã no processo 54, 57 e 67 e 24, é uma representação da Lei de Licitações do município de Matinhos, em que a empresa Brinc Mobile Equipamentos Educacionais Limitada insurge-se contra o pregão eletrônico 38/2024, que tem por objeto a aquisição de uniformes escolares, no valor aproximado de 4 milhões, e que justamente a data da sessão pública é amanhã, às 9 horas da manhã. A insurgência, na verdade, são duas. As insurgências dizem respeito ao prazo para apresentação das amostras, que seria de 10 dias após a finalização do pregão, e ainda nesse mesmo prazo devem ser apresentados os laudos técnicos de conformidade, inclusive por empresa certificada pela ABNT, de conformidade desses mesmos uniformes. Ela menciona que, na verdade, ao todo seriam 143 peças que, após a finalização da sessão pública, deveriam ser confeccionadas conforme as exigências do edital e terem o laudo laboratorial concluído. Traz uma declaração do SENAI dizendo que a confecção desse laudo por si só ultrapassaria esse prazo de 10 dias. E esse foi, basicamente, senhores conselheiros, o motivo que, pelo despacho, eu entendi que deve ser suspenso o certame, justamente pela exiguidade desse prazo para apresentação das amostras. Eu trago até no meu despacho um acórdão do prejulgado 22, de relatoria do ilustre conselheiro Fábio Camargo, em que foi consignada a possibilidade de exigência de amostras, mas que haja um prazo razoável para a sua apresentação. Trago também um outro precedente, esse do conselheiro Artagami, que também esse mesmo juízo acerca da razoabilidade do prazo foi feito para o efeito de entender como indevido a exigência das amostras quando o prazo é manifestamente insuficiente, e nesse caso até havia uma recomendação para que em licitações futuras essa razoabilidade do prazo fosse observada. Então, esses são os fundamentos pelos quais eu entendi necessária a suspensão do certame, enfim, que ele não se realize na data de amanhã, a sessão pública, até a correção dessas impropriedades. Há um pedido de que seja consignado um prazo para a apresentação das amostras. Eu entendo que estaríamos invadindo a discricionariedade da própria administração municipal e que fica ressalvado expressamente a possibilidade de o município corrigir as impropriedades apontadas, apresentando justificadamente as alterações que eventualmente vierem a serem feitas no propósito justamente de aproveitar esse certame. Mas, por hora, a parte dispositiva do despacho é pela suspensão do certame marcado para amanhã. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Eu queria perguntar, o que propriamente seriam essas amostras? São produtos que a empresa já teria na sua... Não, justamente ela não tem. Ela alega que não tem, que não teria. São os uniformes que devem ser feitos, produzidos, conforme as especificidades do edital. E também os laudos, né? E também os laudos, exato. Conselheiro Fábio. Apenas, senhor presidente, senhor relator, essa questão não chega a ser uma questão restritiva, que pela questão de, analisando
não friamente, muito pelo contrário, analisando, por um lado, mais distante da administração, como diz Vossa Excelência, não chegando no ponto, como eu costumo falar, porque, afinal de contas, nós não temos voto para administrar. Eu fico aqui pensando, como Vossa Excelência nominou, até uma questão de tempo atrás, eu ter, através do gabinete, me posicionado dessa forma, fico aqui a pensar se não devo repensar. Então, eu fico aqui para discutir se não chega a restringir essa questão, conselheiro Ivens. Na verdade, senhor presidente, conselheiro Fábio, demais conselheiros, na verdade, vamos dizer assim, o propósito da representação é justamente que não haja uma restrição com relação à competitividade, porque, segundo alegado pela empresa representante, efetivamente seria impossível de cumprir esse prazo de, após a finalização do certame, elaborar, e são 143 peças, na verdade, até explicando, são 12 peças, mas elas têm, todas elas, que ser produzidas em vários tamanhos. Isso totaliza 143 peças que teriam que ser produzidas no intervalo de 10 dias e ainda com os laudos. Então, ela diz o seguinte, a empresa, que justamente esse prazo, por ser inexequível, justamente ela limitaria a competição e apenas aquelas empresas que, eventualmente, já teriam esses materiais prontos, poderiam participar. Então, o que ela pede, na verdade, é que seja ampliado esse prazo, apenas isso. E isso que eu estou, no despacho monocrático, reconhecendo vamos dizer assim, a verossimilhança, a plausibilidade dessa alegação, de que, num prazo maior de apresentação, poderia haver mais interessados e, com isso, um ambiente de competitividade mais apropriado, tanto para efeito de economicidade, como da própria qualidade dos produtos. Eu apenas e tão somente penso que, desta forma, a administração ela pode estar restringindo, mas como realmente não fui a fundo e tenho plena convicção da sua capacidade, do seu conhecimento, senhor presidente, eu acompanho o relator. Continua em discussão. Homologado. Era o que constava, agradeço, senhor presidente. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores conselheiros, membros desta sessão. Eu tenho apenas um processo a relatar, número 29.1765/24, do Fundo Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Fundepir. Trata os autos da prestação de contas do Fundo Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Fundepir, referente ao exercício 2023. Após devida análise, a CGE opinou pela regularidade da prestação de contas. Sem objeções, o Ministério Público de Contas, subsidiado pela análise da unidade técnica, também manifestou-se favorável. Considerando a documentação constante dos atos, que instruiu o feito em exame, depreende-se que a prestação de contas apresentada observou os parâmetros dispostos na Instrução Normativa 182/2023, assim como os demais critérios técnicos e legais aplicáveis. Ante o exposto, voto pela regularidade das contas anuais prestadas pelo Fundepir, Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, referente ao exercício financeiro de 2023. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Era o que continha a nossa pauta. Agradeço, Vossa Excelência. A presidência que agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Sem processo a relatar.
A presidência agradece a presença de Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, pelo relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Nada a relatar. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Cláudio Augusto Cândido. Obrigado, senhor presidente. Tampouco tem processo a relatar. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência. E tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Obrigado, senhor presidente. Também sem processos. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Lívio Sotero Costa. Obrigado, senhor presidente. Também sem processo. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra a conselheira substituta Muriel Rei. Obrigado, senhor presidente. Sem processos na pauta. A presidência agradece a Vossa Excelência. E não havendo mais processos a serem relatados, deixo livre a palavra. Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária deste Tribunal Pleno para o dia 14 de agosto de 2024, quarta-feira, horário regimental. Levante-se a sessão.